aplauso para ele, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Quem não me conhece, eu sou Luana, esposa do Samuel, que acabou de sair daqui. E vamos para uma palavra abençoada, que para estar aqui hoje foi difícil. Você não tem noção o quanto foi. Chegou a hora que eu falei para meu marido, eu falei assim, olha, tu te prepara, porque se eu não for, tu que vai. Não quero saber, te vira. Mas amém. Abre a Bíblia de vocês em Gênesis 37, versículo 3 e 4. A minha versão diz assim: Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e era grosseiro quando falava com ele. Em Gênesis 37, do 19 ao 24. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que o animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-los, mas não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço seco, aqui no deserto, mas não o machuquem. Aqui ele fala o quê? O poço. E o poço, quando geralmente a gente fala do poço, quando a gente fala assim, eu estou no fundo do poço, é porque não tem mais jeito. A gente olha para nós mesmos e fala assim, cara, não tem mais jeito. O que eu vou fazer? E tipo assim, o fundo do poço é algo que você olha para todos os lados e você não vê nada, você não vê uma saída. Porque se você olhar para a direita, não tem nada, está escuro. Se você olhar para a esquerda, está escuro. Se você olhar para trás, vai estar escuro. E a tua única solução é olhar para cima, é pedir ajuda, é pedir socorro. Só que, voltar um pouquinho para o meu testemunho. Quando o meu esposo falou que não ia falar sobre a empresa, mas eu tenho que dar o meu testemunho sobre a empresa. Para abrir, foi difícil, foi muito difícil. Meu marido resolveu sair do trabalho para abrir a empresa. Os patrões dele investiram nele, deram as formas, deram algumas coisas e investiram, porque ele era um ótimo funcionário. Falei assim, não, eu vou te ajudar. E realmente ajudaram. Só que, nesse processo, nós tínhamos uma moto onde foi roubada. Meu marido veio para a igreja e voltou em casa somente para me buscar. Só que nesse entrar rapidinho, esse rapidinho, roubaram a moto. E até hoje nunca acharam, né? Mas amém. Mas nisso, tranquilo, nós não desistimos. O que fizemos? Compramos uma tenda, uma estufa e falamos assim, vamos fazer o quê? Na frente de casa. E assim a gente começou, na frente de casa. Isso foi em 2017. Só que com o passar do tempo, eu falei para o meu marido e falei assim, olha, não está dando. Está só eu com um salário fixo, eu já trabalhava, e não está dando. Eu não estou dando conta das despesas, porque a empresa em si não se sustentava. Então, eu acabava sustentando a casa e a empresa, porque eu tinha que ajudar ele a comprar os materiais, porque por si só não dava conta. Até aí, tudo bem. Ele falou assim, não, beleza. Como o ex-chefe dele vivia pedindo ele para voltar ao trabalho, ele falou assim, não, eu vou voltar. E resolveu dar a segunda chance e voltou. Só que antes dele voltar, eu estava no meu trabalho, ele sempre fala para mim, fala assim, cara, se a empresa que tu trabalhasse não tivesse fechado, tu estava lá até hoje. E eu falo para ele, realmente, eu estaria, porque eu amava o meu trabalho. Só que nesse meio termo, eu recebi uma notícia que, para mim, foi um baque muito grande. Fui fazer meus exames,
A gente já estava casada há 2 anos, mais ou menos. Eu fui fazer meus exames de rotina e para tentar ter filho, eu precisava estar tudo em dia. E eu fiz. Quando eu cheguei, fiz todos os exames, eu cheguei ao meu ginecologista, mostrei os exames, ele olhou para mim e falou assim: você não pode ter filho. Vamos tirar o seu útero. Para mim, foi muito forte, porque eu sempre sonhei com a minha família, e Deus sempre mostrou isso para mim. E no meu sonho, eu sempre vi o meu esposo e uma menina. Eu sempre vi uma menininha do meu lado. E nos meus sonhos, ela parecia muito com a minha irmã mais nova. Muito. E eu falei para Deus, falei assim: pai, eu não aguento, porque eu sempre sonhei em ter uma família. E de repente eu recebo essa notícia que eu não posso ter filho porque eu tinha um mioma e que não tinha mais o que fazer, que eu ia ter que tirar o meu útero. E isso para mim foi um baque muito grande. Aí foi na hora que eu cheguei, realmente, eu cheguei em casa, falei com meu marido e eu falei assim: cara, não dá mesmo. E foi um momento que eu falei para Deus, literalmente, eu falei assim: cara, eu estou no fundo do poço. Porque o meu maior sonho, que era ser mãe, e eu não posso. Literalmente, eu estava no fundo do poço. E eu chorei muito, muito, muito. O processo, gente, ele é dolorido, ele dói muito. Mas isso não pode parar. O poço, ele é dolorido, ele dói, ele machuca. Porque quando você chega lá, você olha para si e fala assim: cara, eu não posso fazer nada. E você olha para o irmão do teu lado e fala assim: me ajuda. Mas você não tem forças para pedir ajuda. O irmão chega para você e fala assim: tá tudo bem? Você grita por dentro, fala assim: não tá tudo bem, me ajuda. Mas por fora você responde ao seu irmão como: tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tranquilo. A sua vida tá bem? O irmão pergunta, fala assim: tá tudo bem. Mas para mim não estava. Foram dias e dias chorando. Mas segui. Eu falei assim: cara, os primeiros exames, o médico já falou que eu não podia. Eu falei assim: cara, quer saber? Vou permanecer, vou focar. E resolvemos dar continuidade na empresa. Samuel saiu do emprego novamente e resolvemos, assim: não, vamos focar? Vamos. Resolvemos focar. E nesse foco eu falei assim: cara, não quero mais saber. Aquele sonho de ser mãe, eu deixei de canto. Porque eu já tinha recebido a notícia que eu não poderia ser mãe. Então eu simplesmente deixei de lado e pronto. Falei assim: eu vou focar. E o meu foco era o quê? O meu trabalho, que eu amava o meu trabalho, e ajudar o meu esposo na empresa. E decidi focar. Foram dias difíceis, porque mesmo eu focada em tentar não lembrar que eu não poderia ser mãe, mesmo eu tentando focar no meu trabalho e na minha empresa, eram noites, eram dias que todos os meses a minha regra menstrual vinha. E todas as vezes que ela vinha, me lembrava que eu não poderia ser mãe. E aquilo para mim foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas resolvi seguir adiante. E aí, continuei lutando com meu esposo para tentar dar continuidade à empresa. De repente, o Samuel saiu do trabalho. Aí ele falou assim: obrigada. Aí o Samuel saiu da empresa e a gente focada. Aí a gente começou a fazer bolos. E eu via bolos maravilhosos. Falei assim: cara, um dia eu vou fazer bolos desse jeito. São bolos lindos. Gente, o meu primeiro bolo estava uma delícia. Isso eu garanto. Mas a decoração estava todo torto. O bicho estava mais torto para um lado do que para o outro. Eu falei assim: cara, meu primeiro bolo está lindo. A gente vendeu. O cliente amou. Eu falei assim: é importante que o cliente amou. Mas estava horrível. Eu olhei as fotos, meus bolos, eu falei assim: meu Deus do céu. Amor, esse bolo estava muito feio, pelo amor de Deus, tu não falava nada. Mas ele foi. Aí
beleza, continuamos o processo. Porque o mais dolorido, amado, além de ser dolorido, tu tá no poço, o processo é pior. Porque é no processo que Deus vai te amadurecer. É no processo que tu vai superar. Quando tu fala assim, cara, eu não consigo, Deus vai lá e fala assim, você consegue. Vai, você consegue, continua. E aí damos continuidade. E no começo de 2017, no começo não, nós estávamos em 2017 quando começamos a empresa. Tranquilo, não poderia ter filhos, beleza, fiquei tranquilo, falei assim, não, vou permanecer, vou continuar. Só que a empresa em que eu trabalhava recebeu um golpe muito grande e ela não conseguiu se reestruturar. E com isso, meu chefe chegou para mim e falou assim, Luana, era só eu e os meus patrões, que era um casal. Eu falei assim, Luana, tu está conosco praticamente desde quando a gente abriu a empresa. E agora, você sabe o que aconteceu conosco, você sabe o que houve, e nós vamos ter que fechar a empresa. E agora eu vou ter que te demitir. Você vai cumprir o aviso normal, tá? Normal, você vai trabalhar, mas eu vou te pagar todos os teus direitos. Independente do que aconteça, os teus direitos vão ser pagos. Eu falei assim, não, tranquilo. Até aí tudo bem, ajudei ela, fiz tudo. Eu falei assim, só que quando chegou o último dia, eu olhei para mim e falei assim, e agora? A minha empresa não se sustenta. Eu não estou mais trabalhando, a empresa fechou. Aí eu o Senhor falou assim, tenha paciência, tenha calma. Tudo bem, pai, vou ter calma. Só que, quando a gente fala assim, tudo bem, vou ter calma, a nossa vontade é de simplesmente pegar com os nossos braços e tentar resolver. Só que, com o processo de Deus, eu não posso fazer isso. Porque o processo é algo que eu tenho que viver todos os dias. E a cada dia, eu não posso pular o processo. Não é igual a Valentina. A Valentina está assistindo um filme, não deu nem um minuto direito, ela já pula. Que ela não gostou, ela pula. Aí começa a assistir outra, pula. Não dá, o processo, eu não posso fazer isso. Eu não posso pular, porque quando eu quero pular, ou quando eu pulo, ou quando eu desisto, eu não sei o que Deus esperava para mim lá na frente. Ou aquele meu sonho que eu tanto queria, eu acabo não realizando. Deus acaba não me dando o meu sonho. Porque eu pulei o processo. E era naquele processo onde ele iria amadurecer, onde eu iria crescer. E eu simplesmente quis pular. E isso eu não posso fazer. E eu comecei a viver o meu processo. Com muita dificuldade, mas vivi. Em Romanos 8, 28, eu vou abrir aqui. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles a quem Ele o chamou, de acordo com o seu plano. Se Deus nos ama, Ele nos ama, a gente vai sofrer, gente, não adianta. Deus, quando Ele chamou, Ele não falou que tudo ia ser um mar de rosa, Ele não falou que tudo ia ser fácil. Não, pelo contrário. Para seguir, para continuar, para permanecer, o caminho ele é estreito, ele é difícil, mas se eu permanecer, eu sei que lá no final eu vou ter minha vitória. E assim fomos. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis 39. Versículo 1 e 4. José foi levado para o Egito, onde os israelitas venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão e guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José e ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo
O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoou em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Em Gênesis 39, ainda no versículo 17. Aí, vamos voltar um pouquinho, no versículo 7. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele se recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Mas ele me pôs como responsável por tudo, e tem tudo que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. No 17. Aí contou a mesma história. Esse seu escravo hebreu, você trouxe para casa, entrou em meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa em meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva e ele agarrou José e pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei, e ali José. Aqui ele fala sobre a prisão. E a prisão, se você acha que o poço é difícil, a prisão é pior. Porque é na prisão que realmente começa o teu tratamento. Você pediu ajuda, e ali naquela ajuda Deus te tirou do fundo do poço. Aí quando tu fala assim, cara, tá tudo indo bem, vou conseguir, agora vai. Foi o que aconteceu com José. Ele estava super bem, estava mandando ali na casa ali de Potifar tranquilo. Até que veio uma abençoada lá, né? E quis usar. E aí ele foi preso. Só que Deus sempre estava com José. E exatamente o que acontece conosco. Quando a gente acha que está tudo bem na nossa vida, vem outro. E assim aconteceu comigo e com Samuel. Eu fiquei 1 ano parada, até porque recebi todos os meus benefícios da empresa que eu trabalhava, e eu fiquei 1 ano parada. Depois desse 1 ano parado, eu cheguei ao meu marido e falei assim, olha, não dá. A empresa ainda não consegue, ela está se sustentando, mas ela não consegue sustentar a nós dois, a nossa casa e as despesas. Ela consegue se sustentar. Eu consigo vender e comprar material para vender no outro dia. Vou voltar a trabalhar. E voltei a trabalhar. Na verdade, eu não ia para esse emprego. Até contei o testemunho aqui quando eu recebi esse emprego. Saiu uma vaga e ela postou no Instagram. E aí no Instagram eu peguei e olhei assim. Gente, esse era meu primeiro bolo, pelo amor de Deus. Amor, como é que tu mostra uma coisa dessa? E aí voltando aqui, me perdi até. Ela publicou uma vaga, eu falei assim, sabe quando tu sente assim, vai lá. Aí eu falei assim, quer saber, não vou não. Aí mas aquele negócio ficou assim, vai. Eu falei assim, aí ligou uma cliente, aí eu quero um bolo assim, para tal hora. E era lá perto. Eu falei assim, mas eu não tenho nem currículo, teria que imprimir ainda. Aí eu falei assim, não, quer saber, já que é para mim, eu vou. Já vou estar lá perto, não vou perder a viagem. E fui. Entreguei o meu currículo, era 4 da tarde. Quando foi 6h30, eu estava na casa do meu sogro, me ligam, tu está disponível? Tu pode fazer entrevista amanhã, 9h da manhã? Eu falei assim, posso. E fui. Só que eu ia só fazer entrevista. Nesse fazer entrevista, eu fiquei. Eu não voltei mais. Ela já me contratou de imediato. Tranquilo. Fui, falei com o Samuel que estava lá fora, me esperando terminar a entrevista. Eu só cheguei para ele e falei assim, vai para casa, já fui contratada. E ele foi. Só que tem um porém.
Vocês lembram que o meu sonho foi adormecido de ser mãe. Não queria mais. Só que a empresa que eu fui trabalhar era uma loja de artigos de bebê. Então eu via mulheres grávidas todos os dias. Eu via bebê todos os dias. E aquilo para mim era muito difícil. Né? É o que eu falei para vocês. Se quando você acha que o poço está difícil, na prisão vem o tratamento. Porque tu chegou no fundo do poço. Deus te tirou. Te deu um gás. Só que agora vem o processo. Vem o tratamento. E eu fiquei assim, cara, Deus, tá difícil. Só que eu ouvia muitas e muitas histórias de mulheres que não poderiam ter filho, que foi desenganada. E eu peguei e falei assim, cara, quer saber? Vou tentar uma segunda opinião. E fui tentar minha segunda opinião. E fiz meus exames em 2019, para ser mais exato, em outubro de 2019. E eu lá fazendo meus exames, fui no ginecologista, ele solicitou tudo e fui fazer o exame. Eu lá fazendo lá o exame lá transvaginal, o doutor olhou bem assim para minha cara e falou bem assim, olha, lamento te informar, mas tu vai ter que tirar teu útero. Eu, caraca, meu, como assim? A minha segunda opinião já me descartou de cara. Eu nem tive a chance de pegar os meus exames e falar assim, tá aqui, doutor. Não, ele simplesmente descartou. E eu olhei para o meu marido que estava lá fora me esperando e falei assim, não. Eu falei assim, quer saber? O meu ginecologista é na frente. Eu vou só solicitar um retorno com ele. Porque até então não foi ele que tinha me falado que eu ia ter que tirar o útero. Aí ele olhou para mim e falou assim, não te preocupas. O teu mioma é fora do teu útero. Ele não te impede de ter filhos. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que nós vamos fazer? Um tratamento. Vamos fazer um tratamento, porque ele realmente está grande, mas nós vamos fazer um tratamento e eu vou te acompanhar. E a cada 6 meses você vai ter que fazer o retorno. Beleza, até aí tudo bem. Eu falei assim, cara, uma luz veio. Veio uma luz muito grande. E eu olhei assim para Deus e falei assim, obrigado. Só que o processo ainda estava começando. E até aí tudo bem, e eu fui, e eu falei assim, Deus, eu vou fazer o tratamento, eu sei que vai ser um tratamento longo e difícil, vai, mas eu não vou desistir. E eu olhei para Deus e falei assim, olhei para meu marido e falei assim, eu vou continuar, o meu tratamento eu vou continuar. Por mais que seja difícil, mas eu não vou desistir. E eu continuei. Só que o que aconteceu? Fiz o meu primeiro exame em outubro. Quando foi em fevereiro, eu retornei. E o doutor lá de novo, que era o mesmo doutor lá que faz a transvaginal, fui de novo. Ele olhou para mim e falou assim, tu tem que tirar teu útero. Não tem como. Eu falei assim, gente, eu não vou mais nesse doutor, porque não é possível. Aí eu peguei os exames, eu mesma, porque mulher é curiosa, mulher quer saber, eu peguei os 2 exames e comparei, eu falei assim, cara, ele diminuiu, acho que foi 10 milésimos, foi pouquinha coisa, mas para mim era muito, muito, e aí de repente veio o quê? A pandemia, pronto. Se eu fiz o meu exame em fevereiro, eu tinha que retornar em julho. E veio a pandemia, em julho estava em alta, tudo fechado, hospital nenhum está atendendo. Eu falei assim, tá bom, pai, eu sei que eu vou parar. Não vou para o hospital agora. Só que o que acontece? Antes de eu retornar, da data de retornar os meus exames, a pandemia começou por volta de final de fevereiro, mais ou menos. E a primeira coisa que fechou foi o quê? As escolas. E a pessoa, assim, era a minha maior fonte de renda na nossa empresa era as escolas. E como é que eu vou trabalhar se as escolas fecham? Eu olhei para o meu marido e falei assim, e agora? O que eu faço? As escolas fechou. Da onde que a gente vai tirar o dinheiro? Tudo bem que eu trabalhava, eu continuava trabalhando.
E eu simplesmente entrei em desespero. Eu falei assim, Deus, mas e agora? O que eu faço? E eu olhar para o meu marido simplesmente olhava para mim, tipo assim, eu não posso fazer nada. Meu Deus. Pai, o Senhor guia, o Senhor direciona. Eu consigo manter uma parte, mas não consigo manter tudo. Tranquilo. E o que aconteceu? As escolas fechou e com o decorrer do tempo, eu não estava mais aguentando o meu emprego. Estava cansativo, estava puxado, e eu não tinha forças e nem ânimo para ir trabalhar, porque aquele emprego, ele começou a ser desgastante para mim. É um emprego que chegou a um nível onde eu amava atender minhas clientes, eu amava atender as grávidas, os bebês, só que chegou um nível que para mim não dava mais. Eu chegava em casa todo dia com dores de cabeça horrível, a minha enxaqueca atacava, eu acordava todos os dias sem ânimo para ir trabalhar. E eu liguei para uma pessoa, e eu já tinha conversado com meu esposo, eu falei assim, não, eu preciso conversar com uma pessoa. E eu liguei, na época, para a pastora Tati. Eu conversei muito com ela, ela falou assim, tu tá bem? Eu falei assim, não, eu não estou bem, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade, eu vou trabalhar obrigada. Ela falou assim, então sai, Deus vai te dar a direção. E eu falei com ela, o dia dos namorados foi dia 12, eu falei com ela um final de semana, antes de eu sair. Aí eu peguei e conversei com ela, eu falei assim, cara, não dá mais. Eu falei assim, vou tentar, vou continuar, né? Não posso sair, tá em pandemia, tudo fechado, as escolas fechadas, da onde que eu vou tirar o meu sustento? Vou permanecer. Permaneci. Só que o desânimo, eu falo que é a pior coisa que tem. Porque quando tu tá desanimado com algo, tu não tem forças para fazer nada. Quando tu está desanimado com algo, tu faz por obrigação. E era isso que estava acontecendo comigo. Eu ia por ir. Porque o desânimo já tinha tomado conta de mim. E o meu marido olhava para mim e falava assim, cara, sai. Deus vai prover. Sai, não estou dando conta de ver tu triste. Sai. E aí eu peguei e falei para Deus, falei assim, tá bom. No dia dos namorados, eu olhei para o meu marido e falei assim, olha, a gente acordou cedo, foi dormir tarde o dia anterior e acordou cedo no outro dia. E eu falei assim, olha, tá tudo adiantado. Para montar as cestas, é só tu montar. Não tem trabalho. Eu já deixei tudo pré-pronto para ele. E ele falou assim, tranquilo, vai que eu dou conta. Eu chegava no meu trabalho por volta de 10 para as 9, 15 para as 9, porque eu abri a loja. Aí ele falou assim, quando foi, acho que meio-dia, só me manda mensagem. Cara, dá um jeito, não estou dando conta. Vem embora, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu já tinha, quando eu cheguei no trabalho, que deu, acho que entre 9h30 e 10 horas, aí comecei a me estressar cedo. Eu já ia desanimada, e ainda me estressava de manhã cedo, aí acabava meu dia. Mas aí, tranquilo, já me estressei cedo, já não queria mais ir trabalhar, já queria ir para casa. Aí ele me manda mensagem, vem embora. É agora. É agora que eu peço as contas e vou embora. Aí eu cheguei, falei com o meu chefe, ele falou assim, conversei com ele para a gente fazer um acordo. Só que não podia fazer acordo porque a gente estava recebendo do governo. Então ele não poderia fazer nada. Eu falei assim, tranquilo. Conversei com minha chefe. Era uma pessoa que falava o quê? Luana, você é minha princesa, eu te amo, eu faço tudo por você. Beleza, cheguei para ela, conversei com ela falei assim, olha, não te dou tuas contas. Você pode fazer o que você quiser de errado para me te demitir. Eu não te demito. Se você quiser, você peça. Eu falei assim, beleza, tranquilo. Ela foi almoçar, eu fui almoçar, só mandei mensagem, não volto mais. E fui para casa. Como isso foi no final de semana, quando foi na segunda-feira, só cheguei lá no meu emprego, como ela não estava, eu fui no outro estabelecimento, que eu vi que o meu chefe estava lá, e falei assim, tá aqui minha carta, não vou mais, não volto. Aí ele olhou e falou assim, tudo bem, entrega os uniformes e a sua carteira de trabalho. Não, eu já deixei minha carteira de trabalho com ele, ele falou assim, daqui 10 dias você se acerta com o contador.
falei assim, tranquilo, e fui. Pedi as contas, quando foi no outro dia, eu falei assim, e aí, o que eu faço? Pedi as contas, não tem direito nenhum. Saí com a mão na frente e outra atrás, né? E eu olhei assim, eu falei assim, Deus, é contigo. Eu falei assim, cara, vou confiar. E aí eu confiei, só que no meio da pandemia, Deus chegou para mim e começou a fazer uma restauração na minha vida, nos meus sonhos, nos meus projetos. E foi durante a pandemia que a empresa cresceu. Foi durante a pandemia que tudo que eu falei assim, a empresa não se sustenta. Pensei em desistir várias vezes e falar para meu marido, meu filho, pelo amor de Deus, não dá mais. Tu não está vendo que isso não vai para frente? Vai arrumar um emprego. Mas eu falei assim, eu não vou destruir os sonhos dele. Esse sonho começou por ele, não foi por mim. Eu vou ajudar, eu vou dar força. E aí eu fui fazer as contas, eu falei assim, cara, a gente começou em 2017. Para a empresa começar a se sustentar e nos sustentar, e eu começar a ver um lucro entrando, demorou 4 anos. Foram 4 anos de muita luta nas nossas vidas. Foram 4 anos onde Samuel voltou a trabalhar, saiu e voltou. Eu fui demitida de um trabalho porque fechou, comecei outro. E eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus, que difícil. E aí eu estudando, eu falei, um rapaz do Sebrae falou assim, olha, uma empresa para começar a dar lucro demora 5 anos. Eu falei assim, opa, estou bem, né? A minha demorou 4. 1 ano a menos. Estou bem. Aí eu olhei assim e falei assim, e agora? Sabe aqueles negócios do Instagram que o pessoal olha assim, e agora? O que eu faço? Não estou trabalhando, a empresa deu uma venda boa, ótima, maravilhosa no Dia dos Namorados. Foi excelente. Eu falei assim, já que deu uma venda excelente, vou pagar logo tudo quanto é conta que eu tenho, porque eu não sei o dia de amanhã. Paguei. E aí nós fomos vivendo, um dia após dia. E é isso que acontece. Abra a Bíblia em Gênesis 45, versículo 5. Vamos voltar um pouquinho, ó. Gênesis 41, versículo 46. A minha diz mais ou menos assim. José tinha 30 anos quando entrou ao serviço do rei. Versículo 47. Durante 7 anos de fartura, a terra produziu cereais. E aqui eu falo. Quando José sonhou, quando Deus deu o sonho para José, ele era um adolescente de 17 anos. Até se realizar o que Deus mostrou para ele, até ele entrar a ser governador, ele tinha 30. Veio o período de fartura, mais 7 anos. Depois de longos 2 anos, né, depois dos 7, aí começou a fome, onde foram 2 anos de fome, até chegar onde os seus irmãos foram pedir ajuda e comida, e ele viver. E aí eu fiz as contas, cara, José demorou 22 anos até o sonho dele, o sonho que Deus deu para ele se realizar. O meu se realizou em 4. Um deles, o que eu estou reclamando? Eu não posso reclamar de nada. Só que José era sábio, porque Deus estava com ele, ele tinha uma sabedoria. E no versículo 45, no capítulo 45, no finalzinho do verso 4, diz assim: eu sou o seu irmão José, aquele a quem vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos, com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou à frente de vocês. No versículo 7, Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que
um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teríamos descendente. Portanto, não foram vocês em que me mandaram para cá, foi Deus. O processo de José foi longo. Primeiro ele foi para o poço. Quando ele achou que estava tudo bem, que ele foi vendido, aí tem a abençoada lá, fez tudo, foi preso. E na prisão, como eu falei para vocês, a prisão é difícil. José ficou um tempo na prisão, pediu ajuda assim. Ele ajudou um e falou assim: lembra-se de mim quando estiver no palácio? Lembrou? Não. É aquele dia que a gente fala assim: cara, eu precisava assim de... lembra de mim quando tu estiver lá na frente? Lá? Lembra aqui, eu aqui embaixo? Aí você olha assim e fala assim: lembrou de nada, estou aqui, continuo aqui. Só que Deus nunca esqueceu. Deus sempre está conosco. E foi isso que aconteceu. O processo de José durou 22 anos. Amados, eu não sei qual o teu processo, em qual nível você está. Se você está lá no fundo do poço, eu não sei se você já saiu e você está na prisão tentando olhar para Deus assim e falar assim: Deus, me ajuda porque eu não sei o que fazer. Eu não sei. Ou se você já se concretizou o que você tanto queria. Eu não sei onde você está. Mas uma coisa eu sei: não pule o processo. Por mais difícil que o processo seja, por mais difícil que esteja sendo para você conquistar os teus sonhos, viva o processo. Porque é lá no processo que Deus está te treinando. É lá no processo que Ele está te dando a sabedoria. É lá no processo que Ele está te dando a maturidade para receber o teu sonho, o teu tão esperado sonho lá na frente. Então, não desistas dos teus sonhos porque está difícil. Não, eu não vou desistir porque está difícil. Muito pelo contrário, se está difícil, é aí que eu vou permanecer. Porque quanto mais difícil está, mais a minha vitória será maior. Quanto mais difícil está o meu processo, é porque o que Deus tem para mim lá na frente é enorme. E Ele está apenas trabalhando. Ele está apenas amadurecendo. Porque Ele não poderia pegar José e jogar diretamente como governador. Ele não saberia o que fazer. José não ia ter maturidade para fazer o que ele fez depois de todo o processo que ele passou. Porque o processo dele foi um processo de amadurecimento. Foi um processo de aprendizado na vida dele. E, só para terminar, o processo de ser mãe não acabou. Eu falo para o meu marido, eu falei assim: não acabou. Eu pergunto para Deus, eu falo assim: Deus, e aí? Aí eu orando, ele fala assim: pai, pelo amor de Deus, é todo mês. Eu fico aquela ansiedade, aquela vontade, eu falo assim, todo mês. Aí ele falou assim: te acalma, não é agora. Espera, tá chegando, te acalma. E eu falei assim: Deus, é difícil? Você não sabe quanto é difícil esperar. Mas Deus falou assim: só espera. O teu processo, né? Ele nem fala assim: só espera. O teu sonho, ele vai vir. Eu te dei, eu te mostrei. Vai acontecer, mas espera. Eu falei para Deus, assim: tudo bem. Já que é para mim esperar, eu vou esperar. E aí eu peguei, olhei para o meu marido. Esse já é os bolos de hoje, tá, gente? Tá bem mais lindo, pelo amor de Deus. Aí eu olhei para o meu marido e falei assim: beleza, vou esperar. Só que quando o pastor Júnior mandou mensagem, aí quando o pastor Júnior mandou mensagem, falou assim: você prega e a Luna dá oferta. Aí meu marido chega para mim e falou assim: amor, o pastor Júnior falou que tu vai ministrar. Eu, não vou ministrar não. Não tem quem faça. Aí ele olhou para mim e falou assim: tu vai? Eu, beleza. Aí o pastor: tu vai ministrar quarta-feira. Eu, não, pastor, essa quarta não dá, vai para outra. Aí eu falei assim: tá. Aí o pastor: na outra. Aí quando foi depois, o pastor mandou mensagem: Luana, tu vai ministrar dia 4. Eu, ufa, tenho 15 dias para estudar. Aí eu olhei para ele e falei assim: beleza. Eu falei assim: Deus, e aí? O que eu falo? O que eu falo? Aí eu falei assim, e Deus em silêncio olhou para mim e falou assim: meu Deus, pai, hoje é domingo, segunda e terça e quarta, falta 4 dias. E aí o pessoal, a gente saiu, o pessoal foram lá para casa no domingo, aí saíram, aí meu marido ficou lá fora com um discípulo. Eu falei assim: quer saber? Vou pedir a Deus um direcionamento, vai que ele dá hoje.
Aí eu fiquei. Falei assim, nada. Aí ficou segunda, ficou domingo, ficou segunda, ficou terça o dia inteiro. E eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus, dá uma direção porque eu não sei para onde ir. Aí ele olhou para mim e falou assim, e eu ouvindo uma palavra, ele falou assim, o teu testemunho, o teu sonho. Qual o teu sonho? Eu olhei e falei assim, não, Deus, ainda não. É difícil, vai ser dolorido. Esse não. Eu falei assim, é esse. Aí eu falei assim, mas qual? Aí eu já sabia qual sonho ele estava falando. Eu falei assim, mas qual? Aí ele falou assim, beleza, eu vou falar da empresa. Aí ele falou assim, não, a empresa não. A empresa é um deles, mas eu não quero esse. Eu quero o teu sonho. Porque a empresa, ela nasceu no coração do meu esposo, não foi no meu. Eu falei assim, eu quero o teu sonho, não é o da empresa. Eu falei assim, tá bom. E fui. Gente, para montar essa palavra, foi muito difícil. Meu marido olhar para mim, a Ari foi lá para casa segunda, Samuel, a Luana está estudando. Ela foi terça, eu falei assim, a Luana está estudando. Eu falei assim, meu Deus do céu, meu pai, me ajuda. Eu cheguei meu marido na terça-feira à noite e comecei, eu acho que tem umas 5 folhas escritas aqui ou mais. Eu falei assim, Deus, vai. Aí eu falei assim, mas era tão difícil montar essa palavra, que eu falei assim, Deus, eu sei que o processo é difícil, e o processo de desânimo, de desistência do meu sonho, que era ser mãe, já foi reativado. E eu sei que tem uma cura e que eu vou ser mãe. Então, não é para ser difícil, eu sei que é dolorido, porque é algo teu que tiraram e foi reativado. Mas é isso que tu quer, é isso que eu vou fazer. Então, amada, é o que eu digo para vocês. Não desista, por mais que seja difícil e doloroso, porque sempre vai ser. O teu maior sonho é aquele que vai ser o mais difícil de você conquistar. Aquilo que tu mais deseja é o que vai ser mais difícil, é o que parece assim que demora uma eternidade para Deus te dar. Mas Ele vai te dar. Só aceita o processo. O pessoal do louvor. Só aceita o processo. Por mais difícil que seja, não desista do seu sonho. Não desanime. E quando o desânimo vier, você simplesmente pede ajuda a Deus. Porque é Ele que vai te ajudar. É Ele que vai estar sempre do seu lado. E quando vir, ore, vai para o teu secreto e peça a Deus, Pai, me dê forças, porque a vontade é de desistir, mas eu não posso, porque o sonho foi tu que me deu, e eu não vou desistir do meu sonho. Amém? Amém, igreja. Fique de pé, por favor, igreja. Aleluias. Estamos na campanha da restituição. E hoje nosso tema foi restituição nessa área, né? A área dos sonhos. Eu creio que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Amém, amados? E tem uma canção que fala sobre isso. E foi forte hoje, né, cara? O que a Ana aqui compartilhou com a gente. Isso é ser igreja, isso é família, né? Família é isso, família é compartilhar algo que, né, bem do íntimo, algo pessoal. Mas eu creio que Deus, quando é compartilhado conosco essas coisas, né, eu creio que Deus fala com a gente demais.